Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. O nosso assunto desta segunda-feira é turismo, uma das atividades econômicas que cada vez mais cresce no mundo inteiro e também vinha se expandindo em Santa Catarina e em todo o Brasil. Convidado especial de hoje, o presidente do Conselho Estadual de Turismo, o empresário Nilton Silva Pacheco. Também tem uma forte atuação, presidente do Conselho da Associação das Empresas Transportadoras de Turismo e Fretamento do Estado de Santa Catarina. Já vamos antecipando aí agradecimentos ao presidente que prontamente também atendeu aqui o nosso convite. Boa noite, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Moacir, boa noite ao telespectador. Vamos aqui falar desse assunto gostoso que é o turismo, que vem sofrendo, é bem verdade, nos últimos tempos com a pandemia, mas temos que olhar para frente e achar soluções, ver os problemas e achar soluções, para isso que estamos aqui. Eu concordo com a minha opinião de que, depois da saúde, da educação e da cultura, na atividade econômica, o que mais sofreu na pandemia foi o turismo? Sim, sem dúvida, o turismo como atividade econômica foi o mais impactado de todos, né? Porque o turismo, ele é uma cadeia, Moacir, que podemos dizer que são 5 pilares produtivos. Nós temos aí a questão da gastronomia, com os restaurantes, bares, enfim, questão das hospedagens, hotéis, pousadas, aluguéis, a questão dos eventos, que esse sim está sendo esmagado na pandemia. E quando a gente fala eventos, a cadeia de pessoas que depende desse segmento é o fotógrafo, é o montador, é o florista, enfim, o músico, sem nada, um ano sem trabalho. Nós temos aí os instrumentos de lazer, parques, né, zoológicos, museus e, sim, agências, transportes e afins. Então, esses 5 pilares formam a cadeia produtiva do turismo no Estado e se encontram representados dentro do Conselho Estadual de Turismo. De todas essas atividades, para você ter uma ideia da pandemia, bares e restaurantes, nós temos 30% já com encerramento de atividades nesse período. No estado todo? No estado todo. Okay. E vai mais. Okay. Transportes coletivos de passageiros, tá? Transporte turístico, transporte urbano. Nós viramos o ano, com dados oficiais do sindicato, com 12% a menos de empresas. 12% a menos de empresas. Eventos, eu ainda fiz uma brincadeira com o presidente da Santur, meu amigo Mané Ferrari, que realmente tem feito um bom trabalho dentro das condições que lhes são dadas, mas tem se esforçado muito. Mas eu disse, se nós não olharmos isso com um critério, recuperar essa atividade, daqui a pouco nós vamos estar inaugurando centros de eventos aqui pelo Estado, mas nós não vamos mais ter empresa para botar dentro do centro de eventos. Quanto é que deu de fechamento de eventos? Tem ideia de empresa de eventos? Essas, Moacir, eu posso te dizer que estão todas fechadas há mais de um ano. Não temos um dado oficial de quantas deixaram atividade. Agora, um ano sem trabalhar, restaurante ainda pôde voltar com dificuldades, hotel pôde voltar com dificuldades. Agora, evento, eu conheço assim, N profissionais de bastidor da área de eventos. Estava falando agora há pouco, um amigo meu, né, mora próximo à minha residência, trabalhava há anos com produção de vídeo, estava em todos os grandes eventos da cidade, produção de vídeos, fotografia, montagens, enfim. Ele assim, Pacheco, eu estou há um ano sem trabalhar. Um ano sem trabalhar, tendo que me virar com dezenas de outras coisas, fazendo bico daqui e ali, porque não tem. A atividade morreu. Agora, há várias atividades, tanto no turismo quanto fora do turismo, que deu para dar uma reinventada, ou pelo menos buscar uma alternativa para não morrer. O que fizeram esses profissionais, são dezenas de milhares, né, em diversas categorias de serviços, que não estão trabalhando no setor de eventos? Olha, Moacir, só para você ter uma ideia, quando nós listamos essas 5 pilares da cadeia produtiva, logo que iniciou a pandemia, uma das preocupações do Conselho Estadual de Turismo, e fizemos junto à Santur, sabíamos que seríamos os mais impactados. Montamos um grupo de emergência e de atuação para criar protocolos e estudar com dados concretos as medidas. Os primeiros a apresentarem protocolos de segurança no Estado foram as atividades ligadas ao turismo. Junto com a Santur, nós produzimos isso em 10 dias. Usamos todas as entidades privadas para produzir esses protocolos com seriedade. Só que precisa ser interpretado que a gente sempre tem que buscar o ponto de equilíbrio. A doença existe, é um problema muito sério. Todos nós já perdemos pessoas queridas,
mas você não pode matar a economia. E o início desse processo se matou a economia. Ah, mas teve auxílio do governo. Ele não pegou esse profissional da área de eventos, que ele acabou ficando no limbo do processo. Ele não era enxergue, ele não conseguia o auxílio emergencial. Você pega, por exemplo, um guia de turismo. Ele não consegue pegar isso, por quê? Porque ele é uma atividade autônoma, não conseguiu chegar, também não chegou nos planos de governo. Tá? Então, esse profissional, se ele não foi buscar em outra área, qualquer outro tipo de serviço, ele está passando fome. É guia de turismo, digamos, o cara que trabalha em técnico de som, na montagem de um evento, de um espetáculo artístico, musical, na verdade. Não tem. A turma da retaguarda, o profissional de operação, o iluminador, na verdade, o florista, floricultura. Não tem. A montagem dos banners, entendeu? As montagens de feiras. Esse profissional acabou. Então, diferente como a gente viu em outras partes do mundo. Tá? Eu me baseei muito no exemplo de Las Vegas. Las Vegas sobrevive de eventos, de turismo, do jogo. Ela sobrevive disso. O lockdown se deu, ficou por muito tempo fechado, mas imediatamente entrou ações de sustento por parte do governo do estado de Nevada, por parte da prefeitura, munindo esses profissionais desde alimentos, desde renda, para que se pudessem se reinventar, cursos para que se pudesse, durante um curto espaço de tempo, se atualizar. Nós não olhamos esse processo aqui. O mercado foi morrendo. Se nós não olharmos com carinho e colocarmos soluções, nós não vamos ter empresas num curto espaço de tempo. É um profissional que vai desaparecer. Presidente, eu tenho uma neta mais velha, tenho 4 netas, a mais velha mora em Estrasburgo, há mais de 12 anos, na França, bem na divisa com a Alemanha. Ela já foi 2 vezes integrante do território alemão, em época de guerra. E ela me informa que quando houve lockdown total, a França veio e garantiu a sobrevivência das empresas, microempresas principalmente, né? E a Alemanha dá 70% do salário aos empregados das empresas atingidas pela pandemia. Aqui em Santa Catarina, o seu setor teve algum apoio do governo? Não. Nem o federal, nem o estadual? Não tivemos. Não adianta, Moacir, você colocar empréstimo, como foi no início da pandemia. Ah, nós vamos abrir um crédito emergencial aqui, mas pedir garantia real para suportar esse crédito. Você acha que o garçom conseguiria chegar nisso? Não conseguiria. Se você olhasse as empresas, quase nenhuma conseguiu tirar isso. Não chega na ponta? Não chega na ponta. Então, você pega lá, o governo federal, ele repactuou os financiamentos do BNDES. A maioria das empresas, né, tem a sua compra de equipamentos através dos finames do BNDES. Repactuou, mas em setembro começou a vencer, não voltou a trabalhar e não foi mais repactuado. Cito um exemplo, transporte turístico. O que eu conheço de empresas que compraram seus ônibus, que isso leva 4, 5 meses para ser produzidos, Perfeito. compraram seus ônibus em 2019, receberam em abril e maio de 2020 e estão parados até hoje, não conseguiram fazer uma única viagem. E a dívida correndo. Não consegue nem pagar a mensalidade, Não a prestação consegue. do carro? Eu conheço empresas com mais de 60 anos de tradição no Estado que não vão conseguir sobreviver. Não vão conseguir, porque não veio o apoio efetivo. Tá, então é o seguinte, não teve essa garantia de sobrevivência que nós constatamos na Alemanha, na França, Portugal, vários países europeus. O senhor citou o caso de Las Vegas também. Bom, o governo não entrou com essa participação, não chegou na ponta daqueles que são os mais necessitados. A outra pergunta, o governo deu alguma isenção fiscal, algum incentivo fiscal? Não. Zero também? Não. Te dou exemplos. Volto aqui para o transporte de passageiros. Nós pagamos uma taxa mensal chamada taxa de fiscalização, que é um valor fixo por ônibus por mês. Sim. Durante alguns meses que o Estado, por decreto, fez a frota ficar parada, o Estado isentou durante esses meses essa cobrança, mas quando chegou no final do ano, mandou a conta com juros e correção monetária. Ou seja, o setor produtivo tem que entrar na Assembleia para criar um projeto de lei para poder isentar. Isso não é apoio. Eu entendi, quer dizer, os senhores tiveram isenção de abril, digamos, até setembro, Até 5 meses. setembro. E aí chegou no final do ano, quiseram cobrar esse... Com juros e correção. Daquilo que ele tinha isentado? Daquilo que tem isentado. Não acredito. Eu recebi muitas colocações, principalmente na parte de bares e restaurantes ali. Exemplos ali, do mercado. Ficou fechado quanto tempo sem poder atuar? Mas o aluguel veio. Ali a prefeitura também errou, né? Porque era para dar uma isenção total durante pelo menos esse ano de pandemia, né? Então, nós não precisamos, Moacir, vamos dizer assim, de repactuação de imposto. Até porque, quando está fechado, não
tem geração de imposto, não se vende nada. Então, nós não precisamos de repactuação de prazo, nós precisamos de isenção. Você pega os hotéis. Quantos tempo ficaram fechados? O IPTU tem que ser revisto pelas prefeituras. De pleno acordo. Tem que ser revisto. De pleno acordo. Mas a gente não pode querer chegar agora e desmembrar, mas isso aqui, o IPTU é uma situação, pandemia é outra. Desculpa, nós estamos falando de atividade econômica. De acordo. Econômica. Inclusive, presidente, eu gostaria de ver se o senhor concorda com o meu raciocínio. O poder público, a prefeitura e o governo do Estado, e o governo federal também, mas a prefeitura, porque as pousadas, hotéis, para ficar no seu exemplo, estão localizados nos municípios. Então, deveriam dar esse tipo de incentivo do IPTU e de outros tributos para garantir a sobrevivência, porque ela vai também gerar mais economia, vai gerar mais impostos para a prefeitura. Exatamente. Eu sempre defendi... Mas não tem ninguém fazendo isso? Não, não tem ninguém. Assim, apoio efetivo, não. Protocolos, sim. Nós participamos das construções de protocolos. Agora, Moacir, custa caro cumprir protocolo. Você pega um restaurante, custa caro ele atender tudo que está ali. Eleva o custo do restaurante. Aí você tem um que cumpre e outros que estão ali que não conseguem atender para custar caro. Mas a fiscalização tem que se dar para proteger quem está cumprindo. De acordo. Eu não sou contra os protocolos de segurança. Volto a te dizer, a doença está aqui, temos que cuidar. Mas nós temos que ter, sim, fiscalização efetiva em quem não cumpre. Nós temos punição exemplar para quem não cumpre. E os trabalhos de conscientização das próprias campanhas de mídia ser para as pessoas evitarem os ambientes em que não se cumpre. De acordo. Por exemplo, final do ano, como é que o empresário vai se programar? Liberou 100% de ocupação nos hotéis. Vésperas de Natal, a Justiça vem... Não, limita de novo a ocupação. O empresariado já vendeu a ocupação do hotel, como é que ele vai fazer? Vai botar o hóspede para a rua? Não vai. Fica aquela insegurança jurídica, né, que é insustentável. Aí o que acontece? Aquele que burla a lei, e que, vamos dizer, os estabelecimentos, às vezes, que estão mais afastados, eles estão fazendo uma concorrência desleal para aqueles que estão na vitrine. Agora, o seguinte, o senhor falou sobre os protocolos que logo no início da pandemia os senhores estabeleceram com a Santur. Foram esses protocolos, na área industrial, por exemplo, que salvaram a economia catarinense, porque as indústrias, desde o início da pandemia, continuaram trabalhando, especialmente o agronegócio do oeste catarinense, que é um exemplo primoroso para o Brasil e para o mundo, certo? Certo. As agroindústrias, Sim. ok. Agora, os protocolos que os senhores defenderam não tiveram receptividade do governo do Estado, porque o governo não ouviu o setor do turismo. Por quê? O que isso aconteceu? Olha, o diálogo inicial foi muito difícil, tá, Moacir? De agora para frente, mais recentemente, é que esse diálogo tem se aproximado mais. Uma das coisas que a gente sempre defendia, e aqui eu te agradeço publicamente, porque você comprou essa briga, né, junto. Na quinta-feira passada, o Conselho Estadual de Turismo tomou posse no Conselho Econômico do Estado, né, que era um pleito Um ano depois? muito tempo. O Conselho Estadual de Turismo é um órgão oficial que reúne toda a cadeia produtiva. Ele tem que estar opinando sobre as questões de turismo no Estado. Permanentemente. Mas quinta-feira passada é que nós tomamos posse no Conselho Econômico. Mas essa notícia que eu dei, através dos veículos aqui do Grupo ND, era de que os senhores tinham pedido, decisão do colegiado, unânime do Conselho Estadual, uma audiência ao governador. A audiência foi concedida? Não, a audiência ainda não. A audiência ainda não, ainda estamos no aguardo. Durante 2 anos e mais de 2 meses, o governador Moisés ainda não recebeu o Conselho de Turismo? Não, nós tivemos uma audiência que foi, inclusive, a última audiência da vice-governadora Daniele durante o comando do Estado. A última audiência que ela fez foi com o Conselho. E qual mas é a dificuldade do governador receber a não autoridade do turismo de Santa Catarina, doutor? Estamos esperando esse novo momento, Moacir. Inclusive, esse anúncio foi feito na última reunião plenária do Conselho, né, pelo presidente da Santur, Mané Ferrari, de que, em função da pandemia, estamos reorganizando e essa audiência vai acontecer. Nós queremos dizer assim, o turismo do Estado, ele quer ajudar o governo, ele quer ajudar o Estado, até porque ele responde por quase 15% da economia do Estado. Só que a gente precisa levar essa visão e construir juntos esse momento. Ele não pode ser feito de forma isolada. Presidente, nós estamos agora num momento realmente muito crítico, muito delicado de Santa Catarina, mas temos que enfrentar essa pandemia. Sim. E as autoridades dizem isolamento total, quer dizer, mais isolamento. Acho até que o governo errou, porque deveria ter exigido
punições veementes, multas pesadas para quem fez aglomeração, quem participou de balada, de festa, Concordo. etc. Mas, embora estejamos nesse momento crítico, delicado, a vida continua, ok? Eu gostaria de saber o seguinte, perspectivas aí para superar essa crise, né, sanitária, que é a vacinação e o isolamento, na minha opinião. Sim. Os senhores têm no Conselho de Turismo alguma perspectiva que precisa do apoio de governos e, enfim? Como superar essa crise? Como superar essa crise? Traçar os protocolos e a construção dessa evolução utilizando a iniciativa privada, as entidades organizadas, Sim, né? sim. Atuando junto com o governo. Você pega, por exemplo, o setor de bares e restaurantes, traz a Brasel junto, para construir junto com o governo as opções, inclusive, de fiscalização. De acordo. De fiscalização. Você pega lá no transporte de passageiros, traz a ETUSC para estar junto com a Secretaria de Infraestrutura e com a ARESC para construir os protocolos de fiscalização. Crie canais de denúncia. Nós não podemos aliviar para quem não cumpre. Eu não estou, em nenhum momento, eu vou defender quem não cumpre protocolo. Okay. Mas nós não podemos punir generalizadamente aqueles que cumprem. E precisamos de injeção de recursos, sim, na iniciativa privada. É isenção de impostos, Moacir, não é repactuação de prazo, porque senão nós vamos quebrar essas empresas e depois, aí sim nós teremos um problema econômico no Estado, entendeu? Precisamos desse apoio financeiro para aqueles profissionais da área que ficaram esquecidos, ficaram à margem desse processo. Como falamos aqui, setor de eventos, 1 ano parado. E não é por falta de condições de fazer eventos. Dá para fazer evento, e já se mostrou por A mais B e exemplos mundiais, que dá para fazer exemplo com segurança. Você quer ver? Você falou na indústria que suportou a economia no Estado. Você sabe quem transportou a indústria? O setor de fretamento do Estado, com limitações de 50%, mas manteve a indústria operando. E nós tínhamos monitoramento. Daí eu digo a importância de usar as entidades representativas como apoio do governo. Nós fizemos monitoramento de todas as empresas do Estado. O índice de casos de Covid entre os profissionais nessa área foi baixíssimo. Baixíssimo. O que se mostrou, e esses estudos estão todos de posse do governo, à medida que se proibiu os ônibus, que se proibiu o transporte, proliferou as caronas compartilhadas, os aplicativos de carona compartilhada. Você chegava numa rodoviária aqui em Florianópolis, um domingo à noite, não tinha um ônibus, rodoviária fechada, mais de 100 veículos, 100 automóveis fazendo carona compartilhada para Curitiba, para Porto Alegre, para São Paulo. Isso é um foco de proliferação. O ex-prefeito tudo dele, já lá no mês de julho, eu divulguei também aqui na coluna e no Grupo ND, denunciou várias vezes que a proibição do transporte coletivo estava gerando aí milhares e milhares de vans que colocavam 10, 12, 15 empregados, né, das indústrias de Joinville, e aí é que contagiou ainda mais, na verdade. Sim. Proliferou a contaminação. Ou seja, você cria uma concorrência desleal para aqueles que não cumprem, e está facilitado. Para aqueles que têm a obrigação de cumprir e manter os seus protocolos, eles sofrem essa concorrência. O que o senhor está querendo dizer, pelo exemplo até de uma atividade que o senhor conhece melhor, que é a sua atividade profissional, empresarial, de que com protocolos é perfeitamente possível enfrentar a pandemia? Tranquilamente possível. Já se mostrou em todos os setores, seja no lazer, seja nos eventos, seja nos transportes, seja nos restaurantes, seja nos hotéis, que com protocolos e conscientização das pessoas é possível vencer a pandemia. E conscientização, Moacir, é você coloca na mídia uma campanha dizendo, se você entrar no restaurante e o garçom não estiver usando máscara, saia do restaurante. Se você entrar no ônibus e o motorista não estiver de máscara, não tiver o álcool em gel, denuncie. Crie canais para que as pessoas entendam que os protocolos são necessários, mas não crie facilidade para quem não cumpre. Esse está sendo o grande drama da pandemia. Está fácil para quem não cumpre e muito difícil para quem cumpre. Precisamos igualar esse jogo. Mais uma vez, a concorrência desleal está matando quem está dentro da lei. Festa privada, aglomeração, mas que tenha punição exemplar. Tenha punição exemplar. Não houve uma certa omissão do governo, dos governos em geral, do poder público? Faltou consciência, evidente, e até de alguns empresários, que andaram fazendo baladas, festas, etc. Em vários municípios de Santa Catarina. Não faltou, já em novembro, sei lá, outubro do ano passado, o governo fazia essa campanha que o senhor lembra e
determinar punições rigorosas dos responsáveis e promotores desses eventos? Isso é o que nós defendemos desde o início. Puna-se exemplarmente quem não cumpre, Certo. mas incentive e Perfeito. apoie aquele que se propõe a cumprir e enfrentar de frente à pandemia. Economia e saúde podem sim andar juntas, tá? Podem ser construídas juntas. Nós podemos vencer se tivermos união, mas se nós tivermos essa separação que se teve até agora, nós nunca vamos vencer. Assim, essa conta vai continuar sendo paga por um lado só da sociedade. A área de eventos, por exemplo, o que o senhor imagina como funcionaria com pandemia? Existem dezenas de eventos que nós já presenciamos, já participei de alguns, eventos híbridos, feiras virtuais, eventos com limitação, com organização de horário de visitação. Tem N protocolos feitos, Moacir, N protocolos feitos. É questão de implantar, incentivar. Nós não podemos dizer assim, estamos prontos para receber e, ao mesmo tempo, dizer, não venha. Que foi isso que aconteceu no verão. Olha, estamos prontos para a temporada de verão, mas, em paralelo, sai a campanha, não venha, fique em casa. Não é assim que nós vamos construir. Nós temos que dizer ao turista, venha, mas cumpra as normas. Venha e procure um estabelecimento que saiba cumprir as normas. Tá? Eu viajo constantemente em função da minha atividade profissional, Moacir. Eu sou uma pessoa que olho antes se o hotel que eu vou ficar cumpre protocolos, se eu entrar num restaurante, já cansei de fazer isso. Eu estar num restaurante, vou jantar com a minha família, eu olhar pela janelinha da cozinha, eu vejo que tem alguém sem máscara, eu fecho a minha conta e vou embora. Essa é a minha forma de colaborar e poder incentivar aquele que efetivamente quer produzir. Nós não podemos colocar tudo na vala comum. A gente tem que separar o joio do trigo nesse processo. Como eu também, durante muitas das reuniões que participei, nós temos que olhar para as empresas pelos problemas gerados na pandemia e não sermos oportunistas e, muitas vezes, querermos trazer problemas anteriores à pandemia para ser solucionados agora. Doutor Nilton Silva Pacheco, gostaria de saber a sua opinião sobre os efeitos do lockdown no fim de semana. Parando tudo, bar, restaurante, hotéis, enfim, todas as atividades paralisadas por decreto do governador nos últimos 2 finais de semana. Sobre esta matéria polêmica, gostaria de ouvi-lo, mas em seguida, após o nosso intervalo comercial, ok? Até já. Voltamos em seguida. Este é o Conexão ND pela Record News e exibição posterior através do portal ND+, exibição integral desta entrevista com o presidente do Conselho Estadual de Turismo, o empresário e administrador de empresas, Nilton da Silva Pacheco. No intervalo, antes do intervalo, no bloco anterior, nós tivemos então pendente aí a questão do lockdown nos fins de semana, decretado pelo governador Carlos Moisés. Qual a avaliação do Conselho? Mais uma vez, tem um setor da economia que está pagando essa conta, né? Turismo sobrevive no final de semana. Verdade. Restaurantes, bares sobrevivem no final de semana. Se estiver fechado, posso te dar um exemplo. Ontem de manhã, eu saí para dar uma volta com minha filha, com meu sobrinho, pelo interior da ilha. Tá, ali para aqueles armazenzinhos, aqueles barzinhos pequenininhos de bairro, muitas vezes só com meia porta aberta e as pessoas funcionando, né, o estabelecimento funcionando na clandestinidade. Vi vários casos desses. Mas tu pega aquele empreendimento turístico, aquele restaurante, aquela churrascaria que está lá com vários investimentos, esse está fechado, esse está pagando a conta. E esse não é o causador da pandemia, na sua opinião? Falta o quê? Falta fiscalização, Moacir. Punição exemplar para quem não cumpre. Okay. Você pega, por exemplo, nós falamos aqui de eventos. Não é o barzinho que traz a pandemia, mas sim aquele que não
não cumpre os protocolos. Se você colocar a banda para tocar, mas colocar uma proteção, se você fiscalizar as limitações de público, ok, dá para funcionar perfeitamente em equilíbrio. O que nós precisamos é investir mais em fiscalização efetiva. E como é que vai pagar essa fiscalização? Com punição exemplar de quem não cumpre. Num instantinho nós chegamos no equilíbrio. Agora, lockdown está mais do que provado, Moacir, de que não resolve absolutamente nada. São Paulo, né, que virou moda de lockdown a cada 2 semanas, resolveu alguma coisa? Não resolveu nada. Não, e aí o problema de São Paulo e de várias cidades brasileiras, aí as redes sociais estão mostrando, são confrontos entre policiais e cidadãos, entendeu? Pessoas na rua, ou lojistas que não aguentam mais essa situação de lockdown, de fecha, abre, fecha. E aí o cenário vai ficar um cenário meio complicado, meio perigoso. Ele está indo para uma linha de confronto. Isso é perigoso. Exatamente. Nós temos visto grandes empresários, inclusive, né, da área de comércio e tudo, colocando de que não aguenta mais isso. E aí, Moacir, quando se perde o comando, a liderança da situação, é mais complicado. Nós temos que buscar soluções de equilíbrio. Dá para fazer economia em conjunto com a saúde e controlar a pandemia. Aliás, a respeito dessa sua avaliação, a respeito do final de semana, eu resolvi pegar um ar puro e fui domingo com a minha esposa, ontem pela manhã, para visitar, ver como é que está a situação na Praia do Sonho, que é uma belíssima praia no sul aqui de Santa Catarina, no município da Palhoça, né? Depois de uma passadinha na Pinheiro, fui para a Guarda do Embaú. E pela primeira vez esse ano eu não tive condições de almoçar, porque estava tudo absolutamente fechado. Tive que limitar a alguns aperitivos numa loja de conveniência e imposto de gasolina. Então, realmente, é uma situação, digamos, claro, passei bem, não fez mal nenhum, tudo bem, mas deixei de comprar, deixei de almoçar em restaurante, deixei de comprar souvenir, enfim, deixei de movimentar, de girar a economia, na verdade, sem risco nenhum, porque eu estava de máscara, usava álcool gel, na verdade. Então, realmente, é uma situação desesperadora para esse povo que tem que ter atividade econômica no fim de semana. O aluguel desses estabelecimentos vai vencer normalmente. Nós já falamos aqui, o mercado estava fechado. Os estabelecimentos do mercado, eles vão ter o ressarcimento do aluguel por não ter aberto sábado e domingo? Tudo isso tem que ser visto, Moacir, com mais critério. Não é só a gente tomar uma decisão, fecha, lockdown. Hoje a Justiça tomou uma decisão de reorganizar o COIS em 48 horas, o governo tem que se posicionar. É o fato do dia. Qual é a sua expectativa em relação ao COIS? Eu diria o seguinte, eu me sentiria mais confortável se dentro do COIS também tivessem, né, pessoas responsáveis pela atividade geradora da economia. Nós não podemos ter só um lado da moeda, nós temos que ter as duas coisas para completar, porque, como eu disse, a saúde é necessário termos atitudes rígidas, sim, mas na economia também. Se cuidarmos só de um lado, essa balança... Portanto, o senhor está temendo aí que o COIS venha a tomar uma decisão radical em relação Tenho sentido, né, que o governo não mais quer essa política de lockdown. O governo, de uns tempos para cá, começou a escutar um pouco mais, né, a iniciativa privada, que é quem está pagando essa conta. Vamos lá, essa conta está de um lado só, né, Moacir? E tenho visto que o governo não mais quer fechar. Então, espero que o COIS siga na mesma linha de equilíbrio. Não vamos esquecer das inúmeras famílias que estão aqui, né, dependendo disso para sobreviver. Aliás, a pandemia não pegou ninguém na área pública, né? Essa que é a verdade, né? Nem políticos, nem parlamentos, Congresso, Câmara, ninguém deu nenhuma contribuição pessoal, institucional, para combater a pandemia. É fácil. Isso é no Brasil e também em Santa Catarina. Sim, isso é no Brasil inteiro. É fácil você fazer uma gestão, né, quando a conta está sendo paga pelo vizinho. Vamos ser bem francos, tá? Eu acho que temos que achar esse ponto de equilíbrio, mas assim, tenho falado desde o início da pandemia. É muito fácil dizer, vamos fazer lockdown. Ok, mas eu vou para casa e o meu está garantido. Não pode ser assim. O empréstimo que o governo federal concedeu, as garantias, os auxílios do governo federal para os microempresários, chegaram aqui em Santa Catarina pelo Badesc? Muito pouco, Moacir, muito pouco. Primeiro porque chegou pedindo garantia real em imóvel, tudo para os empresários e tudo. Num momento desse de crise, quem é que vai ter garantia real para colocar? O senhor está falando do Pronamp? Não, eu estou falando do inicial lá. Do inicial via Badesc. Inicial via Badesc. Depois veio o Pronamp, através de outras instituições, aí sim começou a chegar
nos microempresários. Mas aquele crédito emergencial primeiro não chegou. Não chegou. Pois é, eu recebi várias críticas de pessoas que tentaram lá no Badesco que, aliás, se inscreveram, apresentaram a documentação e não tiveram nem resposta. Por que foi negado o empréstimo? Isso aconteceu muito no turismo? Sim. Conta nos dedos as empresas que tiveram acesso a isso. E que setores? Você tem ideia? No turismo, tu conta nos dedos as empresas que tiveram acesso a isso. Aí realmente é a situação... O turismo, vamos ser francos, Moacir, o turismo não recebeu recursos para a sustentação das empresas. E quando eu falo, não adianta você chegar e querer colocar numa empresa de eventos, por exemplo, que está 1 ano sem trabalhar. Primeiro momento, se estimulou colocar todos os funcionários nos planos emergenciais do governo, mas quando retornava, vinha com estabilidade. Aí não tinha atividade, a pessoa retornava para dentro da empresa e ainda tinha uma estabilidade. A crise virou generalizada. Então não adianta você chegar e simplesmente colocar um crédito para que você comece a pagar no mês que vem. Ou você coloca, estabelece uma elasticidade para a empresa voltar a produzir e poder honrar seus compromissos, não resolve o problema, tu só afunda mais a empresa assim. De pleno acordo. Agora, presidente, uma curiosidade. O senhor que está bem relacionado com a questão de eventos no mundo inteiro, Las Vegas, como o senhor muito bem lembrou, vive do jogo e vive dos grandes espetáculos de massa. Sim. Verdade? Sim. Grandes shows, Celine Dion, Elton John, etc, etc. Bom, aqui nós temos algumas casas de espetáculos, né, de massa, 2, 3 mil, sei lá, 4 mil espectadores. Se elas reduzissem pela metade ou 30%, por exemplo, a presença de público, isso seria possível a realização? Seria possível. Você já tem isso no Conselho Estadual do Tem Turismo? protocolos escritos desde o início da pandemia, Mas eles não por estão funcionando. técnicos conceituados. Está publicado, o governo do estado já entendeu aqueles protocolos como possíveis de serem cumpridos. Sim. Precisa o quê? É liberar, é fazer essa política andar junta com a saúde. A saúde precisa entender que não é o evento que é o causador da pandemia. Nós criamos aqui alguns vilões dessa pandemia, tá, Moacir? Por exemplo, eventos e transporte coletivo. Esses foram os grandes vilões da pandemia. Até hoje, transporte coletivo tem limitação de capacidade. Mas avião não transporta... Avião, o vírus não anda. Avião está lá, lotado, e você sabe que está andando 100% lotado, o vírus não anda de avião. Por que nós pegamos alguns setores e vilanizamos? O tempo que essas pessoas ficaram sem andar de ônibus, elas adquirem outras formas de se locomover e é um público que acaba não voltando depois. O problema é cíclico. Vai voltar para onde? Para dentro da esfera governamental, para dentro das prefeituras, porque os contratos estabelecidos prevêem reajustes, prevêem equilíbrio financeiro, vai voltar a conta, né, para as prefeituras, para o governo. Então, isso tem que ser pensado lá quando se está criando protocolos. Tu não pode criar ao léu, tu tem que estudar os impactos disso. Portanto, isso está me deixando claro aqui para mim, para os telespectadores, que as coisas não acontecem no turismo porque não está havendo diálogo com o governo, basicamente, para definir protocolos e viabilizar a atividade econômica. Esses diálogos são mais recentes, né? No início da pandemia, faltou bastante diálogo, bastante planejamento. Não houve diálogo nenhum, praticamente? Não houve. Agora, com as mudanças ocorridas, agora no final do ano, depois, aí essa conversa começou a evoluir mais. E agora o senhor tem expectativa de que os senhores participando lá do grupo gestor possa melhorar a relação? Podemos, pelo menos, estar sustentando a opinião e a visão contextual de todo o setor. Não dá para pegar o turismo, Moacir, uma atividade que representa 15%, né, da economia de Santa Catarina e tratar como uma atividade paralela. Marginal, quase? Uma atividade junto com o comércio. Não é. São atividades bem distintas. O turismo, como eu disse, ele tem uma cadeia produtiva estabelecida e ele tem um representante que é o Conselho Estadual do Turismo, onde todas as cadeias produtivas e as entidades representativas estão dentro, além de todas as 13 regiões do estado de Santa Catarina. É um órgão governamental que tem 13 representações da cadeia produtiva por 13 representações das regiões. O senhor falou no comércio. Há uma série de documentos aí das federações de comércio e logística de Santa Catarina afirmando categoricamente que o comércio adota protocolos rigorosos e não é o causador do contágio. Não é. E não o causador é aglomeração, é festa, balada, etc. Sim. Muito bem, eu não tenho circulado muito, mas nas vezes que eu vou ao comércio, Florianópolis, nas poucas vezes,
ultimamente, já lá no início da pandemia, não entrava sem máscara, não entrava sem álcool em gel. E não entra mesmo. Pois é, e aí como é que é? Fecha tudo. Fecha tudo. É essa a revolta do setor produtivo, Moacir. Você vê, ó, as indústrias funcionaram e salvaram o Estado. Verdade. Sobretudo o agronegócio. Sobretudo o agronegócio. Elogio para a turma do Oeste. Você teve, estudos que provaram que a pandemia se instalou ali e ali virou o caos? Não virou. Por quê? Porque tinha protocolos. Tinha protocolos. Então, nós não podemos, né, punir aqueles que tentam fazer a coisa andar. Alguma vez o governo disseram para o presidente do Conselho Estadual do Turismo, ou para o Conselho inteiro, de que a causa foi o comércio, de que a causa foi isento da explosão da contaminação do coronavírus? Não, nunca foi dito, mas assim, com as restrições que nós temos até hoje, a responsabilidade está de um lado só. Beleza. Paraguai. Os paraguaios sempre foram os grandes frequentadores aqui em Florianópolis, no litoral catarinense, durante a Semana da Páscoa. Até mais do que a Páscoa, eles têm um feriadão grande lá na Páscoa. Esse ano, zero. Não tem. Nós já tivemos o exemplo aí de Natal e Ano Novo. O que adianta você fazer uma campanha para trazer o turista para cá e você tem segurança jurídica, você faz a campanha, venha para Santa Catarina, estamos cumprindo o protocolo. Daqui a pouco você tem uma campanha oficial, não venha, estamos com problemas, uma campanha midiática que muitas vezes a gente vê alguns setores, né, Moacir, que parece que quanto pior, melhor. Okay. Olha o impacto que isso tem. Professor Nilton Silva Pacheco, presidente do Conselho Estadual do Turismo, o que o governo federal, através do Ministério do Turismo, Embratur, ajudou as empresas de turismo de Santa Catarina? Olha, pelo menos o diálogo foi mantido aberto desde o início da pandemia. Uhum. Te dou exemplos. Nem o governo imaginava que a pandemia ia se alastrar por tanto tempo. Mas, por exemplo, de pronto, os financiamentos de BNDES foram repactuados meses para frente e estão novamente em negociação para colocar para frente. Um dos comportamentos, pego aqui o meu setor, transporte de passageiros. O transporte interestadual de passageiros nunca foi proibido. Por quê? Porque se chegou à conclusão que aquilo ali não era um fator de transmissão. Mas Santa Catarina foi o estado que passou mais tempo proibido. Ou seja, as empresas de Santa Catarina foram as que passaram mais tempo fechadas no país. Do intermunicipal? Do interestadual e intermunicipal. Santa Catarina foi o estado que passou mais tempo fechado. A crise... Sob que argumento? Eram os protocolos que vinham do COIS, que vinha da saúde. Por isso eu faço um apelo ao diálogo constante. Tem gente responsável lá, sim, a gente sabe que estão preocupados, mas tragam a economia junto. Presidente Nilton, expectativa da vacinação como solução para esse gravíssimo problema do turismo catarinense e brasileiro. E mundial, né? É a saída mesmo? É o caminho que temos, né? A vacinação, o controle de protocolos. Né? Esse é o caminho, a consciência das pessoas é o caminho para uma reabertura. A sua expectativa do Conselho é que com a vacinação as atividades começam efetivamente? Começam a retornar. As pessoas têm que reaprender a conviver com segurança. Elas não vão passar eternamente recolhidas. Elas têm que reaprender a conviver com segurança. Volto a citar o exemplo. Se a gente fosse trabalhar apenas com reclusão, nós conseguiríamos manter a agroindústria funcionando? Não. Aliás, a agroindústria, inclusive, tem uma intensa movimentação de profissionais, exato, mas eles adotam protocolos há muito tempo rigorosíssimos, exatamente. Rígidos. Por isso... O que temos que fazer é isso, cobrar protocolos. Perfeito. Quem cumpre protocolos merece ser apoiado. Quem não cumpre, punição exemplar. Assim, junto com a vacinação e com o apoio governamental nesse momento na economia, nós vamos superar tudo isso. Presidente, nós estamos aí há um ano presos, isolados, sobretudo quem integra grupo de risco, e para quem gosta de viajar, numa ansiedade, no desespero, né? E a sensação que dá é o seguinte, eu me incluo nesse grupo. A hora que liberar, a hora que acabar essa desgraça, dessa calamidade, essa catada da pandemia, a mala já está pronta. Essa é a sua expectativa também, de que aí vamos ter o turismo aí bombando? Vou te citar um exemplo engraçado. Tu conheces bem meu pai, ele inicialmente dizia, não vou Sidney me vacinar. Pacheco, vamos homenagear o nosso Sidney, meu colega na política estudantil da União Catarinense de Estudantes Secundários. É isso aí. Ele dizia, não vou me vacinar. O que eu usei de argumento? Se não se vacinar, não vai poder voltar a viajar. Verdade, não abriu a vacinação, estava lá, já está vacinado. Então, assim, isso vai acontecer naturalmente, tá?
precisamos incentivar as pessoas a se vacinarem, sim. Nós temos políticas transparentes na campanha de vacinação. Isso é fundamental. A gente tem visto aí ao longo do Brasil algumas coisas que assustam, né? É o jeitinho, muitas vezes, brasileiro de querer fazer. A gente tem que ter essa transparência. Temos 1 minuto e meio ainda. Vamos ver assim, uma palavra final sua aí. Esperança, expectativa boa sobre o futuro do turismo de Santa Catarina, por favor. Palavra sua. Se nós nos organizarmos, se dialogarmos, se tomarmos decisão conjuntas entre protocolos de saúde e avanços na economia, temos como fazer o turismo sair dessa crise. Temos como fazer o setor voltar a andar. Não foi o turismo o gerador da pandemia. Nós precisamos justamente nos unir para fazer, né, esses protocolos. Presidente Nilton Silva Pacheco, do Conselho Estadual de Turismo de Santa Catarina. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso Conexão ND. Obrigado, Moacir. Obrigado, ouvinte. Estamos sempre à disposição lá no Conselho. Um abraço a você que nos acompanha até este momento e até a próxima segunda-feira com mais uma edição do seu Conexão ND. E não esqueça, sempre disponível no portal ND+, e nas redes sociais. Grande abraço a todos e muito obrigado. E não esqueçam também, saúde, 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 protocolo de saúde. Um abraço.